Boa tarde. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e demais pessoas que assistem aqui a nossa sessão. Hoje, pela manhã, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e outras entidades convocaram uma manifestação para as 9 horas da manhã em frente ao Hotel Royal em São Conrado. Trata-se de uma manifestação contra a 11ª rodada de licitações de blocos para exploração do petróleo e gás no país. Em primeiro lugar, eu acho bastante interessante a gente chamar a atenção para a contradição entre as campanhas eleitorais e depois a realidade do país. Na última eleição presidencial, quem acompanhou a campanha da presidente Dilma e do candidato José Serra e não tinha mais nenhuma informação sobre o país, ficou com a impressão de que o período das privatizações teria sido encerrado, já que os dois principais candidatos à presidência da República faziam questão de se afastar do tema da privatização e de tentar estigmatizar o outro como o herdeiro dessa política e como o continuador dessa política. Pois bem, a despeito de tudo que se falou na campanha presidencial, hoje e amanhã, com a 11ª rodada do petróleo, estará acontecendo a maior privatização da história do Brasil. Os poços de petróleo que estão sendo leiloados, eles correspondem a 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhões de dólares. Com T de tatu, não estou falando de bilhões, é muito importante que isso fique claro. 1,5 trilhões de dólares é o equivalente ao que está sendo privatizado hoje e amanhã pelo Estado brasileiro. E a gente viu aqui no Rio de Janeiro uma comoção muito grande em torno da questão dos royalties do petróleo. Mas os royalties do petróleo correspondem a 10% da riqueza do petróleo. E nós precisamos discutir cada vez mais o que se faz com os outros 90%. Temos sim que discutir a questão dos royalties, mas essa privatização é um verdadeiro assalto ao patrimônio do povo brasileiro, ao patrimônio dessa geração e das gerações futuras. Para vocês terem uma ideia, o Estado brasileiro vai receber, por esse 1,5 trilhão de dólares, o equivalente apenas a 0,2% de toda essa riqueza. E aí existe uma série de críticas a esse processo. Em primeiro lugar, que pela lei, esses leilões devem ser precedidos de audiências públicas. No caso, a audiência pública foi divulgada na véspera e foi realizada dentro de uma base militar na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, um processo sem transparência, um processo que fez um arremedo de audiência pública e não o debate necessário para a sociedade. Os argumentos do governo para justificar a realização dos leilões são verdadeiras falácias. O primeiro argumento é de que o objetivo da 11ª rodada é promover o conhecimento sobre as bacias sedimentares do nosso país. Só que esses estudos já foram realizados pela Petrobras. Dos 289 blocos de petróleo que serão leiloados, todos eles já foram descobertos pela Petrobras e 123 deles, inclusive, são em terras. E o restante é no pós-sal, não é nenhum desses no pré-sal. E agora, que estão descobertos e identificados os volumes depositados pela natureza, o governo fará um leilão e qualquer empresa estrangeira poderá explorá-lo. Também existe o argumento
de que a rodada de leilões vai gerar emprego para a nossa sociedade. Só que é importante a gente entender que os empregos nesse tipo de exploração do petróleo são especialmente os empregos, né, decorrentes da encomenda das plataformas. Né? Cerca de 80% dos investimentos são os investimentos na plataforma de petróleo. E nenhuma empresa estrangeira encomenda plataformas de petróleo no Brasil. Todas as empresas estrangeiras encomendam as suas plataformas de petróleo no exterior. A única empresa de petróleo que faz encomendas de plataformas no país, quando faz, é a Petrobras. Então esses argumentos da pesquisa, os argumentos da geração de empregos são, na verdade, falácias, não é? São, na verdade, argumentos falsos que visam ludibriar a opinião pública para que a opinião pública aceite o leilão das plataformas de petróleo.